Então, vamos começar. A minha formação é em biologia e hoje a gente vai iniciar uma pequena apresentação de introdução à utilização de GPS de navegação. Desculpa o nervosismo, mas é a primeira vez que eu faço esse tipo de conferência, né? Tentando passar um pouco de conhecimento dessa forma, então paciência de vocês. Bom, vamos. A ideia, o homem sempre teve a necessidade de se orientar, né? Principalmente na época das navegações, ele sempre teve essa necessidade. Então, assim, ele fazia isso de que forma? Usando corpos celestes, né? Só que, com o passar do tempo, isso foi sendo aprimorado e o próprio homem criou, né, o seu dispositivo no espaço, quer dizer, os seus corpos celestes, que são os satélites, né, que ele pode usar de forma conveniente para utilizar para a questão de orientação e de navegação. Uma melhorada. Melhorou agora? Então, eu vou falar um pouco da história da criação do sistema, né, como é que ele se iniciou. O GPS é um sistema de navegação por satélite que foi desenvolvido pela Força Aérea dos Estados Unidos por necessidade de localização mais precisa, né? Os primeiros programas que foram desenvolvidos, né, para o sistema de navegação foram o Transit e depois o Timation, né, que são ambos de responsabilidade da Marinha Norte-Americana e foram desenvolvidos em 58 e 64, respectivamente, esses sistemas. Só que esses sistemas começaram a dar problemas, né? Eles precisavam de algo que atendesse mais ainda a necessidade deles e de uma forma mais moderna. Então, essas novas técnicas de operação foram usadas para a fabricação de um novo sistema chamado Navistar GPS, que é o que a gente utiliza até hoje, né? As Forças Armadas Americanas precisavam de um sistema mais contínuo e tridimensional, onde eles pudessem ter latitude, longitude e altitude. E isso deveria ser empregado não só em navios e submarinos, né, e aeronaves, veículos militares, mas também para o segmento civil. Com isso, nos anos 90, o GPS passou a ser comercializado para toda a sociedade civil, né, como um aparelho de localização. E quais eram os objetivos do GPS? Quais são os principais objetivos do GPS? Auxílio à radionavegação nas 3 dimensões, latitude, altitude, latitude, longitude e altitude, né? Navegação em tempo real, você pode saber exatamente em que ponto você se encontra. Autoimunidade a interferências, quer dizer, você não ter que... Você ter uma resposta rápida da tua localização. Uma cobertura global por 24 horas, né? Você ter dia e noite essa informação. E a rápida obtenção das informações transmitidas pelos satélites, quer dizer, você não ter que esperar. E para que o GPS funcione, ele é constituído de 3 componentes principais, né? A gente vai falar, vou citar eles agora, mas a gente vai falar um pouquinho deles também mais à frente. O segmento espacial, que são os satélites, é a composição dos satélites. O segmento terrestre, que é o monitoramento e o controle. E o segmento usuário, que nada mais é do que o equipamento que você está usando, é você e o equipamento, né? Essas 3 partes, elas operam em constante interação, de forma bem simultânea, né? E também existem outros sistemas de GPS baseados em satélites. Tá? Não só o GPS americano, que é o que a gente usa no Brasil, né? E que é o GPS de navegação, mas também existe outros sistemas.
O americano, que é detido pelo governo dos Estados Unidos e é operado através do Departamento de Defesa. O GLONASS é russo, também é militar, né? Mas está disponível já para uso civil. O sistema é semelhante ao sistema americano de funcionamento. E aqui no Brasil, os GPS de alta precisão, os DGPS, eles conseguem identificar esse sistema russo. Mas os GPS de navegação não, apenas o sistema americano. E os dois sistemas que eu acabei de falar, o americano e o russo, já estão em operação. Mas existem também outros dois sistemas que estão em implementação, que é o Galileu, né? Operado pela Agência Espacial Europeia. É um sistema também semelhante ao sistema americano e deveria estar em funcionamento esse ano. Mas por vários problemas, e dentre um deles foi o atraso no lançamento de um foguete do GLONASS para levar um dos satélites, né? E acabou atrasando o funcionamento do Galileu. E tem o Compass, que é chinês, né? Que ele funciona basicamente com satélites de telecomunicação, e são satélites geoestacionários, né? O satélite geoestacionário é onde a velocidade do satélite e a velocidade de rotação da Terra são as mesmas. Então, ele fica, o nome já diz, geoestacionário, ele está parado. Ele está parado na região da China, né? E ele tem a cobertura na República da China e em alguns países vizinhos. O sistema de localização baseado em satélites, então, assim, o que a gente pode concluir de tudo isso? O sistema Navistar GPS, né, é uma ferramenta de localização disponível mundialmente e de forma gratuita, e com inúmeras aplicações, né? Com o desenvolvimento das aplicações militares, como o GPS é controlado o sistema americano é controlado pelos militares, né? Eles podem sofrer a qualquer momento indisponibilidade ou desvio proposital por razões de segurança que eles acharem que deve, né? Então, a China, a Rússia e a comunidade europeia, preocupadas com isso, né, desenvolveram o conjunto de sistemas. Cada um tem o seu, mas eles também vão operar em conjunto. Então, tem seus próprios sistemas baseados em satélites. Os vários empecilhos e adiantamentos não permitiram prever quando esses sistemas estarão em plena operação, sendo que o GLONASS já está em operação, né? E esse desenvolvimento em conjunto, né, vai levar que o sistema Galileu, ele quer, de uma forma mais ampla, né, receber sinais em conjunto do sistema GPS americano, do GLONASS russo e do Galileu. Então, isso é uma vantagem quando ele estiver em operação. E o que é GPS? O que é Sistema de Posicionamento Global? Como eu falei lá atrás, né, para funcionar, ele tem 3 segmentos. Ele precisa desses 3 segmentos trabalhando em conjunto. É o segmento espacial, são formados pelos satélites, né? É uma rede de 24 satélites que se encontram em órbita a cerca de 20 mil quilômetros da Terra em 6 trajetórias diferenciadas, né? Em 6 trajetórias diferentes. Eles estão em constante movimento e dão em torno de 2 voltas ao redor da Terra em menos de 24 horas. Aqui a gente tem um exemplo dos satélites, né? E dos planos orbitais da qual eles passam. Aqui é uma foto de um deles, né? Desses 24 satélites, 5 satélites são de reserva, quer dizer, se algum deles der algum problema, a gente tem 5 satélites de reserva que vão fazer parte dessa composição. Aqui é a localização da rede de satélites, né, onde eles estão localizados, cerca de 20 mil quilômetros da superfície da Terra. A gente vai para o segundo segmento, que é o segmento controle, né, onde eles
tem uma base de controle, né? Eles são controlados por uma base. A gente tem uma base master, que fica no Colorado, e estações de monitoramento que estão interligados para fazer todo o processamento, né? Eles vão, o controle monitora a performance total do sistema, corrige posições de satélites, reprograma se necessário, né? E até mesmo quando é necessário para os americanos algum tipo de interferência, vai ser a estação master que vai fazer essa interferência para questões de suspender sistema de transmissão do satélite ou outras coisas, né? Aqui é uma imagem de como elas estão distribuídas, né, no nosso planeta. A estação master do Colorado e as demais estações que são de monitoramento. Aqui o segmento usuário, né, que consiste no receptor GPS. Esses receptores convertem os sinais de satélites em posição, velocidade e tempo, o tempo estimado de resposta entre o receptor e o satélite, né? São necessários, no mínimo, 4 satélites para que você tenha uma resposta muito boa. E eles vão te dar uma dimensão de posição e altitude e tempo. Posição, latitude, longitude, altitude e tempo. Então, nós temos 4 informações básicas. E ele pode fornecer posições geográficas com baixa, média e alta precisão, de acordo com o instrumento e a metodologia de coleta, né, e o processamento de sinais. Funciona basicamente: você liga o teu receptor, ele manda uma mensagem para o satélite, que manda uma mensagem para a estação de controle, ela devolve essa informação corrigida para o satélite, que devolve para o teu receptor. Então, aí você tem uma posição geográfica, uma informação de onde você está. Quando você liga o GPS, né, ele vai enviar uma mensagem basicamente dizendo: eu sou um GPS tal, estou na posição tal, e essa informação foi enviada em tal horário, né? A unidade de GPS lê essa mensagem, compara o horário em que a mensagem foi enviada pelo satélite com a hora em que foi recebida pela unidade. Essa diferença de tempo, quer dizer, o tempo de transmitir do receptor para o satélite e o tempo que ele retorna, é isso que vai dar a tua posição, né? Somando essa informação com os demais satélites, que no mínimo 4, como eu te falei, que tem que ter na rede, né, a unidade de GPS vai fazer uma triangulação e vai determinar seu exato posicionamento na superfície. Existe no GPS, né, o receptor que tem que reconhecer as localizações de satélites, ele tem uma lista já conhecidas de posições, de informações, de localizações, né? E essa é transmitida a cada satélite para os receptores. O controle de terra vai rastrear esses satélites e manter esses almanacs sempre acurados, quer dizer, com novas informações, né? Ele vai sempre trazendo, ele vai te dar sempre uma posição mais acurada. Cada satélite emite um sinal que contém um código de precisão e um código geral. O código de precisão, ele é mais complexo e só tem acesso a esse código os militares, né? Já o código geral, não. Todas as pessoas vão ter acesso a ele. O primeiro satélite de sinal GPS foi lançado em 78 e cada satélite pesa cerca de 900 quilos. Eles possuem painéis solares e têm uma envergadura de 5,2 metros. Esses painéis solares, eles servem para a alimentação de energia do satélite. Que é o conjunto completo de como funciona um sistema GPS, né? A gente tem o segmento espacial, que são os satélites que estão em órbita, o segmento controle,
que vai fazer todo o monitoramento e correção da informação, e o segmento usuário, que somos nós com os nossos aparelhos. Para se usar, o que a gente viu foi como funciona, um pouquinho da história e um pouquinho de como funciona um GPS. Né? Só que para você usar um GPS, você tem a necessidade de um conhecimento básico de cartografia. Né? Dentre esses conceitos básicos, a gente vai usar sistemas de coordenadas. Né? Eu não vou entrar em conceitos básicos de cartografia, mas vou falar quais são os sistemas que a gente mais usa, né, dentro de uma configuração, porque quando a gente vai usar um GPS, a gente vai pegar o aparelhinho e vai ter que configurar, vai ter que dizer para ele qual é o sistema de coordenada que eu vou estar utilizando, qual é o datum que eu vou estar utilizando, e para isso eu preciso ter um pouco de conhecimento básico de cartografia. Né? Então, vamos lá. Sistemas de coordenadas. Eu vou falar de duas, que é o que a gente mais usa, né? São as mais usuais, que são os sistemas de coordenadas geográficas. Né? Elas são baseadas, são linhas horizontais, que são chamadas de paralelos de latitude, e as linhas norte-sul, que são chamadas de meridianos. Né? São linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre. Os paralelos são as linhas que dividem o planeta em norte e sul, né, que é a linha do Equador, é a principal, e os meridianos são as linhas semicirculares que vão dividir o globo em leste e oeste, que é o meridiano mais importante, o meridiano central, o meridiano de Greenwich. Quando eu falar em sistemas de coordenadas geográficas, a gente sempre vai fazer uma relação de que eu vou estar trabalhando com grau, minutos e segundos. Eu sempre tenho que fazer essa relação, que vai ficar bem mais fácil. Aqui um exemplo de como o nosso globo está dividido, com os paralelos, a linha do Equador como a principal, e os meridianos, com o meridiano de Greenwich sendo o principal. Então, o nosso globo ficaria dividido dessa forma. A gente também trabalha com sistemas de coordenadas UTMs, ou coordenadas planas, né? Que esse sistema de coordenadas, eu estou trabalhando sempre com unidades métricas, né? Lembrando sempre, eu vou pegar a forma de se trabalhar com o TM, eu vou pegar o globo e, como eu falei, vou transformar ele num plano. Quando eu transformar ele num plano, eu vou começar a dividir ele em pequenos pedacinhos, né? Na verdade, em 60 pedaços, que eu vou chamar esses pedaços de zonas. Então, toda a grade, todo mundo ficou dividido em 60 zonas, com 6 graus de larguras. Né? Essas zonas, cada zona ela começa no 0 e termina numa determinada metragem. E quando começar outra zona, ela também vai começar do 0. Então, sempre que eu trabalhar com um TM, eu vou ter que saber qual é a minha zona de localização. Um exemplo que a gente pode dar aqui é como o globo fica quadriculado com essas divisões de zonas. E o Brasil vai ter em torno de 6 zonas. Né? Eu tenho que ter muito cuidado e saber qual é a zona que eu vou estar trabalhando para que a minha informação não caia no lugar errado, quando eu estiver fazendo um levantamento de GPS. Uma outra informação importante que eu preciso colocar quando eu estiver configurando o GPS é o datum. Né? E o que é o datum? O datum, na intenção de diminuir o erro de cada ponto, foram criados pontos de referência, chamadas de datums. Cada região no mundo tem uma mais apropriada. No Brasil, eu listei as que a gente mais se usa. Né? O WGS 84, que é um sistema de referência geodésico global, né? Foi estabelecido pelo Departamento de Defesa americano, e esse sistema é o sistema de referência do GPS, mas não significa que eu tenha que usar somente ele. Na minha configuração, eu posso determinar qual é o sistema que eu gostaria de trabalhar. A gente também tem o SAD 69, né? Que foi estabelecido pelo Sistema Geodésico Regional para a América do Sul em 1969.
que foi concluído pelo IBGE e reajustado da rede geodésica brasileira. Atualmente, a gente tem o CIRGAS, né, que foi criado em 1993, contando com a participação dos países da América do Sul, né, e a concepção de um sistema de referência mais moderno. E no Brasil, grande parte das bases cartográficas que a gente tem disponíveis de graça em muitos sites, normalmente elas estão em SAD 69. Só que a gente deve existe uma obrigação onde deve-se fazer essa migração para o CIRGAS até 2014. Tá? Não precisa se preocupar, porque existem programas de conversão desses dados. Mas quando a gente está trabalhando com GPS, uma das coisas que a gente deve levar em consideração é: eu defino qual é o sistema de coordenada que eu quero trabalhar e qual o datum. Depois, se eu for disponibilizar esses dados, eu tenho que saber se eu vou converter ou não para facilitar a vida das pessoas. Mas eu tenho que saber qual a configuração que eu coloquei e também disponibilizar essa informação junto com o meu dado, para que ele não fique sem referência. Existem vários outros dados, né? Não só esses 3 que eu listei, mas os mais usuais hoje no Brasil são esses. E a escolha do datum não apropriado pode causar uma diferença de até centenas de metros na coordenada de um ponto. Mas ele não vai dar diferença no tamanho de áreas quando eu for calcular áreas. Mas essa diferença de metros entre o ponto que eu estou coletando, ela vai fazer diferença sim quando eu estiver trabalhando com bases com dados diferentes. Por isso que é importante eu saber qual é o datum da minha coleta, qual é o datum da informação que eu vou estar cruzando essa minha coleta, né, da base que eu recebi, que eu vou cruzar essa informação, então é importante eu saber. Na superfície de referência, né, quando a gente está falando do datum, um exemplozinho, né, é o ponto de referência padrão, um ponto de origem predeterminado por um sistema geodésico, onde a partir dele se determina as distâncias, altitude e aceleração da gravidade dos demais pontos em um mapa ou uma carta. Né? Por definição, é uma localização onde ocorre a intersecção da superfície do elipsoide com o geóide. O geóide é a generalização da superfície terrestre. A gente vê, na superfície topográfica, nós vamos ter elevações, grandes elevações e depressões. Então, a superfície geoidal, ela vem generalizar isso. E a superfície elipsoidal, ela pega essa forma geóide e coloca ela de uma forma mais regular ainda, né? Transformando a Terra em algo mais redondo ainda. Então, aonde ocorre o cruzamento da superfície geoidal com a superfície elipsoidal, né, onde tiver uma interseção, a gente vai estar criando pontos de referências, que vão ser os nossos datums. O GPS também, ele sofre interferências na sua precisão. Né? Um fator que vai afetar essa precisão é a geometria dos satélites. Né? Como esses satélites estão distribuídos na minha leitura, né? Em relação uns aos outros. Se um receptor de GPS estiver localizado sobre 4 satélites e todos estiverem na mesma região do céu, sua geometria não é boa. A gente tem um exemplo aqui. Né? Então, por que isso? Porque o GPS ele vai ter uma resposta em relação a tempo. Ele vai emitir um sinal para o satélite e o satélite vai emitir um sinal de volta com a sua localização. Esse sinal é lido pelo tempo. Então, se 4 satélites estão muito próximos, né, ele pode estar me dando uma posição, não vou dizer errada, mas talvez um pouco equivocada. Então, se essa distribuição desses satélites estiverem todos uns mais distantes dos outros, né, como mostra a figura, e eles estão me dando a mesma informação, a minha mesma localização, então a minha geometria,
a minha interferência vai ser menor e a possibilidade de meu ponto estar mais acurado vai ser maior. Então, assim, os principais fontes de erro de um GPS para uma leitura de localização vão ser a geometria dos satélites, né, com relação ao observador, quer dizer, aonde você vai estar localizado com o seu aparelho, desvio dos relógios dos satélites. Os satélites possuem relógios atômicos, né, que, se feita alguma alteração de hora nesses relógios, eles podem, eles vão emitir uma localização errada para o teu GPS. Atraso de propagação e processamento dos sinais pelos circuitos dos satélites, né? Também pode ter uma leitura errada da minha posição. Efeitos da atmosfera sobre a velocidade e a trajetória de propagação de sinais transmitidos. Em dias de chuva ou muito nublado, a gente vai perceber isso. A leitura é mais demorada. Em alguns pontos, não vale nem a pena você fazer coleta de dados em dias assim, né? O ideal seria em dias mais abertos, em locais com abertura maior, né? Dependendo do teu aparelho também. Já existem hoje aparelhos com antenas mais sensíveis, que você pode coletar informação até em florestas mais densas, né? Isso, o fabricante fala isso, só que você já está numa floresta densa, num dia nublado ou num dia chuvoso, com certeza você vai ter erros de sinal ou essas interferências vão dar erros no teu ponto, na tua localização. E você só vai descobrir isso quando você chegar de campo que foi descarregar teus dados. Erros também devido à resolução ou ruídos do receptor do usuário. Quer dizer, a gente está falando das antenas, né? Existem antenas mais sensíveis e outras não. Isso vai depender do aparelho que eu vou possuir, que eu vou comprar. E o que levar em conta ao escolher um GPS de navegação? Quer dizer, o que eu devo fazer quando eu for comprar um aparelho? Avaliação para o tipo de uso, quer dizer, o que eu vou fazer com esse aparelho, que tipo de informação eu vou coletar com esse aparelho, né? Eu vou fazer só trilhas, eu vou pegar só alguns pontos que são dentro de cidades, eu não preciso gastar com aparelhos caros, né? Mas se o meu levantamento é em florestas, eu preciso de algo mais preciso, eu vou ter que investir num aparelho melhor, né? Então, eu vou ter que ver mesmo o custo-benefício do aparelho que eu vou estar adquirindo. E qual a melhor autonomia, né? Qual o tempo de uso desses aparelhos, questão de bateria. Então, assim, eu vou ter que fazer uma avaliação grande. Isso é fácil, na internet a coisa mais fácil que tem é você ver os aparelhos e fazer comparações um com o outro. Vou mostrar agora alguns modelos de aparelhos de GPS, né? Esse é o mais simples, é o eTrex, Garmin eTrex, né? Você pode manusear ele na palma da mão, ele é muito fácil de manusear, né? E muito barato também, é um dos mais baratos. Aqui é um outro modelo de eTrex, né? Eu já tenho um joystickzinho e ele já é um pouquinho melhor. O modelo de cima, ele tem apenas 4 páginas, ele é muito mais simples. O modelo de baixo, ele já tem até alguns mapinhas. Então, assim, por isso que eu falei, é o custo-benefício daquilo que eu vou querer. E esse outro modelo de eTrex, ele já tem até mapas coloridos, que eu já posso ver a minha localização, se eu estou dentro, mostrando no mapa, se eu estou na região que eu realmente acho que estou. Então, assim, dependendo do aparelho, eu já vou ter algo melhor. Aqui é como funciona, né, os botões de funcionamento. As antenas internas do GPS, elas ficam sempre acima do aparelho, ali onde está indicado. A gente tem os botõezinhos para a gente manusear. E uma coisa importante que a gente precisa saber é que quando a gente estiver manuseando esses aparelhos, a gente nunca deve obstruir a antena, a região da antena do GPS. Porque uma vez obstruída, eu vou ter interferências de sinal ou vou cortar completamente o sinal do meu GPS.
E isso vai interferir na hora que eu estiver marcando o ponto. Por exemplo, se eu estiver com a mão em cima da antena e marcar um ponto, com certeza ele vai marcar, o meu ponto vai ser marcado em local errado, porque ele vai perder a comunicação com o satélite e ele vai me dar qualquer outra localização. Aqui são as páginas de navegação que eu tenho do modelo mais simples, né? Ele vai me mostrar a página com os satélites, cada satélitezinho desse desenhado e a ligação com esse homenzinho significa que eu já recebi informação desse satélite. O problema desse GPS, do Garmin Atrex, do mais simples, é que ele só me mostra 4 satélites. Ele não me mostra mais que isso. E aqui embaixo ele vai me mostrar, onde está escrito sinal, ele vai me mostrar se o sinal está bom ou ruim em relação a esses satélites. A segunda página é a página de mapa, ele vai mostrando a minha localização, a minha situação em relação ao norte e os pontos que eu vou estar marcando. Eu tenho uma tela de navegação, onde ele me mostra uma bússola, né, e ele também mostra para mim a coordenada e a altitude e a minha velocidade. E a outra página é a página de menu, onde eu vou abrir para marcar ponto, para ver a listagem de pontos que eu já coletei, para ver as rotas, se eu fiz, quantas rotas eu tenho, se eu tenho alguns tracks, alguns caminhos, né, nesse GPS. Isso eu vou ver a partir do menu. Existe também uma outra páginazinha que não foi mostrada aqui, é que eu posso nomear os pontos que eu estou trabalhando. Inicialmente, quando eu vou marcar um ponto, ele me dá uma numeração que o próprio GPS coloca. Ele começa com 001 e vai até onde o máximo de pontos que aquele modelo de GPS consegue coletar. Mas eu também posso mudar essa nomenclatura. Eu posso dizer que começar a iniciar com P01 ou C01, depende daquilo que eu quero. Então, ele vai abrir uma janelinha onde eu vou estar inserindo as letras em relação àquele ponto. Quer dizer, como é que eu vou nomear aquele ponto. Sendo que esse modelo mais simples, eu só consigo inserir 5 caracteres. Então, isso tem que ser também importante na hora que eu for querer fazer o tipo de levantamento, que eu for determinar o aparelho que eu for comprar. De repente, eu não quero inserir mais informações quanto a meu ponto logo na hora que eu estiver coletando a informação. Essa outra figura aqui abaixo, ela vai mostrar a diferença entre o GPS mais simples, o Garmin Atrex, e o outro que tem um pouquinho mais sofisticação. Qual a diferença que eu falei para vocês? O mais simples, ele só me mostra 4 satélites, a leitura de 4 satélites. Enquanto que o outro GPS, ele já vai me mostrar qual é a distribuição dos satélites em relação ao globo, me mostra as barrinhas, estão me mostrando o sinal, se o sinal está bom ou ruim, quer dizer, quanto mais alta a barrinha, melhor está o sinal daquele satélite. E eu também posso ver a geometria desse satélite, a distribuição dele, coisa que eu não vejo no satélite que é mais simples. Aqui já são também outros modelos de GPS, né? Os dois da ponta são modelos da Garmin e o do meio é um modelo Magellan, mas são todos bons GPS. Né? São GPS de navegação, eles não dependem de uma base para correção dos dados, como os GPS diferenciais. São aparelhos compactos, né, com antena e receptor. O modelo amarelinho, a antena dele é uma antena externa, né? Já facilita bastante, é muito bom porque você não vai segurar na antena para poder manusear o GPS, então já diminui um pouco a interferência. Mas os outros que a antena está embutida, né, a gente tem sempre que ter aquele cuidado de não colocar a mão em cima onde está a antena. A precisão deles vai ficar entre mais ou menos 10 metros, né, e utilização de uso pessoal mesmo, como a gente já tinha falado. Um outro modelo de GPS que eu trouxe para vocês é um modelo muito utilizado hoje para levantamentos
em coberturas de florestais mais densas, né? Ele já é bem mais sofisticado do que o modelo do Etrex, né? A antena dele também é uma antena interna, a gente tem que ter aquele cuidado. Ele já tem mais botões, ele já tem... eu consigo abrir um menu para cada página, né? Esse aqui é um pouquinho diferente. Mas entre um GPS e outro, o que a gente tem que saber? Eu tenho que saber o principal, porque depois é só questão de você ir manuseando o aparelho e conhecendo o que ele tem, né? Eu não posso... Num curso de GPS, a gente utiliza um determinado modelo, mas não significa que eu não consiga usar nenhum outro. A partir do momento que eu já conheci um aparelho, os outros é só questão de tempo até eu começar a manuseá-lo. Quer dizer, coisa de 5, 10 minutos, qualquer pessoa, uma vez já conhecendo o aparelho, vai poder manusear todos os outros. Uma das coisas também que a gente tem que ter é cabos de conexão, saída para antena auxiliar, se for necessário, né? Se você achar necessário que, de repente, a tua coleta precisa de antena auxiliar para melhorar a tua recepção, é interessante, então, você ver um modelo que tenha esse tipo de conexão, né? E conexão para cabos para saída dos dados. Isso é muito importante, senão teus dados vão ficar sempre presos ao GPS. Você vai ter que tirá-los de forma manual, escrevendo ponto por ponto numa determinada planilha para levar para um SIG, né? E não é isso que a gente quer. A ideia do GPS é minimizar o trabalho. É já você descarregar todo ele dentro de um SIG para ter toda a tua informação já toda desenhada e estruturada. Do modelo que eu mostrei para vocês, as páginas já são um pouco diferentes, né? Como vocês podem ver. A gente tem, ela já é toda colorida, então a distribuição de satélites são todos coloridos, você já identifica melhor qual que está uma boa leitura, a barra que já está toda preenchida, né? A geometria dos satélites também você já vai ver de forma mais simples, não, porque todos de uma cor só, você vai ter que ver qual é a numeração que está dentro daquele satélite que está fazendo leitura. Já a barra colorida, isso facilita bastante. A página de navegação, que é essa páginazinha amarela, ele vai te mostrar também você em relação ao norte. E se esse modelo, ele também costuma, você pode inserir, se você tiver uma base da onde você está fazendo coletas, você também pode mostrar dentro desse aparelho. E ele vai te dizer se você está próximo ou não da região que você acha que está. Ele também tem bússolas, tem páginas de menu, né? E depois você volta, esse é um caminho que a gente faz, ele vai voltar para a página dos satélites. Dentro das páginas de menu, uma das que eu quis mostrar para vocês é a página de configuração, né? Qual é a configuração que eu preciso fazer quando eu vou usar o GPS? Eu preciso saber qual é o sistema de coordenada e o datum que eu vou estar trabalhando. Então, eu vou lá em definições, eu abro a página de menu do GPS, vou em definições, vou em unidades e vou determinar o formato da minha posição. Daí eu vou procurar, se não estiver nem em UTM e nem em coordenadas geográficas, eu vou ter que buscar, porque ali dentro tem muitas opções. Então, eu defino qual delas eu vou estar utilizando. A mesma coisa vai acontecer com o dato. Vou definir qual é o dato que eu vou estar utilizando para a minha coleta de informações. Passos importantes, né? A gente falou bastante de GPS, então, verificar a quantidade de satélites. Qual a quantidade de satélites? No mínimo 4. Né? Isso o fabricante fala para você que no mínimo 4 satélites para você ter uma boa leitura, para você ter uma boa definição do teu ponto. Mas o ideal é sempre você deixar que a leitura de satélites ultrapasse esses 4 satélites. Né? Isso não vai acontecer de forma tão rápida. Você não vai ligar o GPS e todos os satélites vão estar prontinhos para essa leitura. Não, você vai ter que aguardar. Então, assim, por isso que eu falei, dependendo do dia, se for um dia de sol, um dia mais aberto, essa leitura ela pode ser mais rápida. Mas se for um dia de chuva, ela pode ser demorada a ponto de você levar mais de meia hora ou
ou um pouquinho mais, para que toda a tua leitura de satélite esteja boa, para que você possa fazer a tua marcação de ponto. Né? Definir o sistema de coordenadas geográficas a serem utilizadas, né? Dentro da tua definição, do teu levantamento, se você quer coordenadas geográficas ou coordenadas planas, verificar teu datum, construir planilhas, isso também é muito importante, porque quando a gente vai trabalhar com GPS, a gente não simplesmente não pega um aparelho, sai, vai para campo e vai coletar pontos. Não. Eu preciso saber o que eu vou levantar, o que é importante eu levantar, como eu vou fazer isso, qual é o meu trajeto, definir todo o meu trajeto, para eu não ter que voltar de novo ao início, eu esqueci, não. Eu tenho que construir uma planilha de trabalho e uma planilha de informação, o que eu vou coletar lá no campo. Né? Isso antes da ida para o campo, porque eu não posso simplesmente pegar o GPS, sair, fazer minha coleta de dados e voltar a dizer, eu preciso agora disso, dessa informação e dessa outra. Não, eu tenho que fazer isso antes de sair para campo. Sempre que eu estiver trabalhando com essas planilhas, eu tenho que associar o número dos pontos com a informação que vai constar na minha planilha. Né? Eu não preciso anotar a coordenada que o GPS da leitura do GPS. Eu preciso sim associar o número do ponto ao número, colocar esse número na planilha para eu associar todas as informações que eu vou estar coletando ali. Né? Descarregar os dados levantados utilizando os programas próprios para GPS. Né? O exemplo que eu vou usar agora vai ser o TrackMaker. Eu uso bastante o TrackMaker, ele é um software livre. Você vai na página da empresa TrackMaker, você pode baixar. Tem o software que é gratuito e tem um pago. O pago ele tem um pouco mais de recurso para quem já trabalha com GPS e quem trabalha com SIGs. Ele é interessante porque ele já vai baixar tudo num formato de leitura do SIG. Já o GPS, que é gratuito, não. Você tem todo um processo que você precisa fazer para levar esse dado para dentro de um SIG. Aqui é um exemplo de uma planilha, de como construir essa planilha para informação. Né? Eu vou para campo, aqui é um exemplo, né? Eu vou levantar quantos postos de saúde tem num determinado município. Então, o que eu vou fazer? Antes de ir para campo, eu determinei. Primeiro ponto é uma coluna para eu associar o ponto do GPS à minha planilha. Como a gente está falando de postos de saúde, eu preciso saber o nome desse posto de saúde, a localização, quer dizer, o endereço dele, né? A que município ele pertence, a jurisdição, se ele pertence à prefeitura, se ele pertence ao estado, quem é o gestor dele. Se ele está, a zona, né? Se ele está situado dentro da zona rural ou dentro da zona urbana, isso também é importante, porque de repente o município tem zonas bem diferenciadas, isso é importante saber. O tipo de atendimento que esse posto de saúde possui, por exemplo, ele tem atendimento médico, atendimento odontológico, atendimento ambulatorial. Isso é importante porque, de repente, eu fiz todo esse levantamento, levo isso para um SIG e depois eu preciso saber, né? Dentro das minhas análises, eu preciso saber quais, dentro de um determinado município, quais os postos de saúde que não possuem atendimento odontológico. Então, para mim, vai ficar muito mais fácil, se eu já levantei essa informação, saber quais são os postos de saúde que têm essa deficiência. Por isso que eu estou falando para vocês. É muito importante também a gente planejar aquilo que vai estar levantando. Né? Possui atendimento itinerário, farmácia, número de agentes. Então, assim, antes eu já tenho que saber tudo que é importante para as minhas análises futuras. Isso aqui é apenas um exemplo de posto de saúde, então vai depender daquilo que você vai levantar para você fazer a sua planilha. Então, eu estou mostrando ali, no número do ponto do GPS, eu tenho um ponto 110, que marcado ali embaixo no TrackMaker, eu selecionei o ponto 110, no próprio
no próprio programa do TrackMaker, ele vai me dar algumas informações, como a coordenada do ponto, né, a latitude e a longitude, a altitude também, e o número do ponto ou nome, caso eu tenha usado nomes para eles. Né? E eu tenho que associar isso a uma planilha. Por quê? Porque vai ser essa numeração que eu vou fazer a ligação dele quando eu tiver que levar isso para um SIG. Né? Como eu falei para vocês, quando eu estou trabalhando com o TrackMaker, que é pago, ele já vai salvar todas essas minhas informações em shapefile. Mas eu também vou ter que fazer essa associação da minha planilha. Né? Infelizmente, essas informações, essa planilha ela não pode ser composta dentro do GPS. Ela vai ter que ser feita fora, usando o Excel ou qualquer outro software que você possa construir planilhas. Não no Word, tá, gente? Tem que ser no Excel mesmo. Já o TrackMaker, que é gratuito, eu tenho que fazer essa associação. Eu transformo esses pontos em tabelas, levo converto isso em informação geográfica, depois eu associo a essa planilha. É assim que funciona. Aqui uma visão geral do programa TrackMaker, né, que é o programa de suporte. Aqui nós temos o próprio TrackMaker, quando a gente baixa, ele já te dá uma situação do Brasil como um todo. Ele te dá informações de estradas, de rios, de ferrovias, de pontos importantes. Então, quando você baixa o TrackMaker, isso já é informação do próprio programa. Então, já te dá uma prévia para você saber se o teu levantamento foi bom ou foi ruim, se os teus pontos caíram realmente aonde você queria ou não, né? Ou você vai ter que voltar e fazer um novo levantamento para corrigir esses pontos. Aqui é um exemplo do que eu posso fazer com o TrackMaker. Né? Aqui é um mapinha final já de uso e cobertura da terra, onde eu posso identificar, né, qual é o uso que aquele proprietário está dando à sua terra. Isso foi feito dentro do próprio TrackMaker, né, não foi feito em outro software. Ele transforma o teu desenho numa figura e você pode fazer, quer dizer, se você tem um mapinha muito simples, né, do teu levantamento. Quer dizer, é um outro dado, uma outra resposta que o TrackMaker pode te dar. Aqui também um exemplo de trabalho que foi realizado no Acre, né, em 2005. Foi um período com bastante queimadas que teve naquela época e precisava localizar regiões dentro do estado que tinha ainda áreas identificar áreas que poderiam vir a ser queimadas. Né? Então, foi feito um planejamento de sobrevoo. Nesses sobrevoos, a gente passava sobre essas áreas que poderiam vir a ser queimadas, pegávamos pontos, fazíamos algumas descrições, levávamos isso para o laboratório, cruzávamos essas informações dos GPS com a base do estado para tentar localizar, fazíamos mapinhas e entregávamos isso para a fiscalização de campo. Então, assim, mesmo em sobrevoos ou se você utilizar carros para coletas de pontos, você pode usar o GPS? Pode utilizar o GPS. Né? Ele tem uma gama de funções, de utilizações que você pode dar para ele. Um outro ponto que também é interessante, né, que o GPS, junto com o programa TrackMaker, pode te dar, é você fazer navegação em tempo real. Né? Você pode ligar o teu GPS no teu computador, abrir o programa do TrackMaker, ele vai te dar a tua localização. Se você tiver alguma imagem de satélite, você pode colocar de fundo, ou
se o teu programa for o programa que não for gratuito, você pode fazer ligação direta com o Google Earth e você vai ter a tua localização. Então, você vai saber exatamente se você está no lugar onde você quer estar ou não. Né? Se existe algum erro de leitura e pode fazer a tua marcação de pontos, desenhando os teus trajetos e salvando isso tudo. Toda a tua navegação ela pode ser salva. Né? Isso também é um ponto positivo para quem utiliza o TrackMaker junto com os GPS. Um outro programinha de suporte, que normalmente esse suporte, quando você faz a compra do GPS, ele vem um CDzinho com esse programa que é o MapSource. Ele é um pouquinho mais complexo de usar que o TrackMaker, mas ele também é muito bom. Né? Basta você, para quem for trabalhar com SIG, ver o tutorial dele, é muito facinho. Assim como também o tutorial do TrackMaker também é muito mais fácil de utilizar. Então, vai caber, a decisão vai ser da pessoa que vai estar utilizando, qual deles vai ser, ele se adapta melhor. As aplicações dos dados de GPS. Né? O que eu posso fazer com os dados que eu coletei com o GPS? Eu tenho mapas dinâmicos, né? Eu tenho visão gráfica de desenhos, como eu mostrei, um mapinha de uso e cobertura, né, que eu posso fazer em software livre, ou se eu já dominar programas de SIG, eu desenhar isso num SIG mesmo. Né? Navegação em tempo real, como a gente falou. Mapeamento de informações, como levantamento de pequenas áreas, né, com hidrografia, com estradas, levantamentos pontuais, né, como eu falei, o exemplo que eu dei foram de postos de saúde, né, eu quero saber dentro de um determinado município os postos de saúde, e também para pós-processamento, né, se eu tiver imagens de satélite e precisar de pontos para fazer o georreferenciamento dessas imagens, eu também posso coletar elas com pontos de GPS. Quando a gente fala de GPS, a gente esquece um pouco de escala. Né? E eu busquei alguma informação em relação que relação eu posso fazer do meu levantamento com escala, até que escala eu poderia estar utilizando essas informações. Né? E eu achei um trabalho que foi realizado em 2011, né, por Carazo et al., vários outros autores, né, onde eles tinham um projeto hidroagrícola, né, e eles queriam saber até que escala o levantamento deles de GPS poderia ser apropriada. E eles chegaram à conclusão que a escala máxima para esse levantamento seria na escala de 1 para 12.500. Né? Eles levantaram 99 mil pontos em 139 dias. E daí eles tiraram a média desses pontos e chegaram a essa conclusão para essa escala máxima de uso para pontos de GPS. Tá? Foi o único trabalho que eu encontrei em relação a isso. Eu acho que eu espero ter atendido a curiosidade de vocês, né? Ter atendido aquilo que vocês gostariam de saber em relação ao GPS e estou abertas a questionamentos. Eu fiquei um pouco nervosa, Vivian. Eu não sei se eu consegui atender o objetivo de vocês. Eu costumo
dá cursos de GPS, mas com aparelhos, com as pessoas perguntando, uma interação muito maior, né? Então, é, só olhando para uma câmera e tentando passar o conhecimento por slides é um pouquinho complicado. Pode perguntar. Então, deixa eu responder a tua primeira pergunta, né? A questão, você está perguntando a questão de como é utilizado o waypoint, os tracks e a rota. O waypoint é para marcar, como já diz, né, são pontos, são coisas bem pontuais. No exemplo que eu dei de postos de saúde, a gente está trabalhando com waypoints, né? Então, sempre que eu trabalhar com waypoints, eu tenho que lembrar que eu estou marcando somente pontos de localização. Quando a gente está fazendo os tracks, né, aí você tem que mudar a opção no GPS para marcação de tracks. Você está desenhando trajetos, né? Pode ser de um rio, se você quiser fazer o trajeto de um rio, você liga a opção de tracks e começa a fazer o teu caminhamento, né, por onde você quer passar. Também vale para estradas ou para definir até mesmo algumas áreas, você quer desenhar algumas áreas irregulares, você também pode fazer isso com os tracks. Rotas são definições de algumas rotas que você vai colocar. Eu preciso passar por um determinado ponto, por outro e por outro, você define essas rotas por onde você quer passar, né? E não sei se eu respondi, se eu tirei as tuas dúvidas, né? E em relação aos 3 GPS, né, que foram apresentados, a gente tem aquele bem mais simples, aquele amarelinho, o Etrex, né? Eu sou uma pessoa, a diferença deles tem em relação a preço, né? O Etrex é o mais baratinho, ele custa em torno de R$ 300, 300, R$ 400 no máximo. E ele vai servir para quê? Eu sou uma pessoa que faço algumas trilhas dentro da cidade, em alguns parques, marco alguns pontos de interesse e não passo disso. Então, para mim, um Etrex, ele supriria toda a minha necessidade, né? Mas se eu sou um pesquisador, vivo numa floresta mais densa, mais fechada, eu já vou procurar um GPS que ele tenha uma antena de recepção um pouco mais sensível, né? Que a leitura dos satélites por conta dessa antena seja bem melhor, para me dar uma precisão um pouquinho melhor, não ter muita interferência na hora da minha leitura. Então, a diferença entre eles é mais ou menos isso. E de preço também, né? Ele vai custar um pouco mais caro, em torno de mil e poucos reais. Não, olha só, se o segmento orbital do GPS, se ele é o mesmo a imagem de satélite. Não, são satélites diferentes, né? A altitude também é diferente dos satélites. O satélite GPS está em torno de 20 mil quilômetros. Ele não muda, né? E a órbita dele também não. Ele sempre faz o mesmo encaminhamento e ele não vai mudar. São 6 eixos orbitais para os 24 satélites que existem. Os satélites que fazem imageamento, eles também são orbitais, eles têm a sua órbita fixa, mas eles estão numa outra posição, tá? Não são os mesmos.
Aí você perguntou quais as principais diferenças. Bom, o segmento orbital do GPS é para suprir a necessidade de localização. E já dos satélites de imagiadores, eles vão estar pegando informações, né, fotografando a nossa superfície. Essas seriam as principais diferenças. Né? São coisas bem diferentes, na verdade. Então, a diferença entre o norte-americano, o GPS, a diferença entre o GPS norte-americano e o Galileu. Precisão no ganho de pontos, eu acho que quando o Galileu tiver em operação, talvez sim, porque ele tem a pretensão da comunidade europeia, como eu falei, a precisão do ponto, que do sistema de GPS, né, que é o P e o CA, que são as transmissões, o P é precisão e só os americanos possuem. E o CA é o que é a precisão que eles disponibilizam para o segmento civil. Então a nossa precisão é de no máximo em torno de 15 metros, né? De erro de localização. O Galileu, o sistema Galileu, ele pretende pôr em operação o sistema CA para o segmento civil. Só que desde que seja pago. A ideia é que se você quer maior precisão de centímetros, você vai pagar por esse serviço. Se você não quer essa precisão, esse serviço vai ser gratuito. Então, vai ser o mesmo sistema do GPS que já existe. Mas você vai sim, o segmento civil vai poder pagar por essa precisão. Sim, eu acho que sim, nós vamos ter sim. Ganhos na precisão dos pontos e da utilização aplicados ao meio ambiente, eu acho que sim. Porque quanto maior a precisão, principalmente quando a gente estiver falando de florestas, né, que é complicado você levantar informações em florestas, eu acho que a gente vai ter sim bastante ganho com precisões. Temos, né? A sua pergunta é se a gente teria algum outro SIG que possua a possibilidade de baixar e trocar com o GPS os dados coletados, grátis ou pagos. Dos gratuitos, a gente tem, eu utilizo muito o Quantum GIS, que eu posso conectar o GPS direto, conecto o GPS no meu computador e diretamente do software eu posso baixar todas as minhas informações. Se elas foram feitas em pontos, em linhas ou polígonos fechados, né, no GPS, ele me dá essa possibilidade de baixar diretamente e já salvar isso no shapefile. Então, eu posso sim fazer. E no pago, o ArcGIS também faz isso, ele tem uns scriptzinhos que ele identifica também o GPS, ele vai identificar o modelo, ele já tem na biblioteca desses scripts, né, eles listam os diversos modelos, ele vai identificar o modelo e você vai dizer como você quer baixar seus dados e também esses dados já são salvos em shapefile. Então, os dois, de qualquer forma, fazem isso sim. Obrigada. Obrigada mesmo. Eu achei que eu não atingi aquilo que eu gostaria de mostrar, porque, como eu falei para você, é um pouco complicado a gente falar sem ter que ouvir ninguém. É um pouquinho complicado, mas eu espero realmente que tenha sido boa e seja proveitosa para quem for ver toda a apresentação. Certo? Vamos sim.
Só você passar um e-mail que aí marcando, a gente posso ir lá para a gente conversar. Vamos sim. Seria bem mais interessante. Um abraço e obrigada a todos vocês. Ok, podemos encerrar assim, a conferência. Agradeço a todos e espero realmente ter atendido o objetivo. Beijo, a gente se vê. Vai, qualquer coisa, manda e-mail que eu posso te responder. Eu ando meio enrolada com. Estou dando aula lá em Nova Iguaçu também, então, mas à medida do possível a gente pode se marcar para se ver e ver aquele curso de extensão. É, tá um pouquinho corrido, né? Porque agora eu estou direto no IVIG e dando aula 2 dias à noite. Mas tá sendo bem legal. Tá corrido, mas está sendo bem legal. Dá pra gente trabalhar. É uma loucura, né? Mas a gente gosta de trabalhar, não tem jeito. E tô dando aula de gel lá, na UGB, Universidade, Centro Educacional Geraldo de Biase. E assim, a gente trabalhei também com eles com GPS, com SIGs, foi bem legal. A gente fez campo com eles, foi bem legal. Posso sim, eu posso começar já a preparar e a gente já marcar isso então para o segundo semestre. Né? O TrackMaker é com o uso do GPS e o quanto é separado. Aí a gente pode fazer o GPS coletando informações e usando o quanto para processamento dessa informação e visualização dos dados, utilizando até uma base de informação para cruzar, para todo mundo ver como é que é. Eu vou anotar teus telefones, vou precisar levantar um pouquinho para pegar uma caneta. Ah, não, eu tenho uma aqui. E a gente vai se falando. Anotei. Tá bom, eu te ligo na segunda então para a gente marcar. Já começar a conversar para deixar tudo prontinho, redondinho, para quando for marcar uma data para acontecer os cursos.
Obrigada. Beijo grande também. Agora você deve